A soja 26, 27 já está os insumos comprados e o preço fixado. Preço final já em reais. Já está tudo em reais fixado. Perfeito. Eu já sei quantos sacos eu preciso para pagar o meu custeio. O resto é meu. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conectando os Pontos, Legado e Superação. Um podcast que nasceu da vontade da FJR de fazer uma coisa simples: contar a história das pessoas que carregam o agro no braço. Pessoas que acordam cedo, que tomam conta da família, dos negócios e mesmo nos dias mais difíceis não deixam a peteca cair. E hoje nós estamos aqui em Rolândia, no Paraná, para contar a história do seu Miguel Abrão, um ilustre amigo que eu tenho a honra de dizer que são aqueles amigos que eu conto na palma da mão, nos dedos da mão, e estamos aqui para contar a história dele. Seu Miguel, seja muito bem-vindo, um prazer estar aqui com o senhor, e vamos contar um pouquinho dessa história linda aí, de muito legado e muita superação. Bom, meu nome é Miguel Antônio Graçano Abrão, eu tenho o nome dos dois avós, par de pai e par de mãe. Nasci aqui em Rolândia, em 54, e a minha vida eu assisti muito meu pai e minha mãe, mas principalmente meu pai, que era um cara muito comerciante, né? Então, desde pequeno, ele era gerente de um banco, e eu aprendi a fazer depósito no balcão, aprendi a ver como ele recebia os clientes, como é que era o relacionamento dele com os clientes. E depois, mais para frente, eu acompanhava ele ele tinha uma lavoura de café numa região chamada Jaborandi, aqui em Rolândia. E eu ia com ele lá, e lá tinha um pouco de gado também, aprendi a vacinar gado, marcar gado. E ali acompanhava meu pai pulvilhar com BHC para controle de broca do café. Caramba! Né? Então, foi uma época muito legal. Na sequência, eu comecei a estudar, eu estava em Rolândia, no colégio, no Grupo Escolar Souza Naves. Depois ele achou melhor eu ir para Londrina e me colocou numa escola em Londrina muito boa, chamado Colégio Londrinense. Eu fiquei no Colégio Londrinense até me formar no colegial. Do colegial eu fui fazer, por influência de um padrinho, o senhor Flores, eu fui fazer agronomia em Bandeirantes. E lá, que ano que foi isso? Isso foi em 1973. Em 73 eu entrei na agronomia em Bandeirantes. Logo no início da faculdade lá eu também, fui né? a quinta turma. Quinta turma, é. Quinta turma. E como saía uma turma a cada 6 meses, quer dizer, eu era 2 anos e meio de faculdade só. E naquela época era interessante que os professores da faculdade de Bandeirantes, eles vinham de Piracicaba. Porque a família Meneghel, que era a dona da escola, né, o famoso e saudoso Serafim Meneghel, ele e a dona Carlota, eles tinham uma relação muito grande com o pessoal de Piracicaba, da Escola Superior Luiz de Queiroz, e vinham os professores de lá dar aula em Bandeirantes. Então eu tive muita sorte daquela época de ter professores de alto padrão que vinham de lá. No final, no segundo ano de agronomia, eu fui fazer estágio no IAPAR. E no IAPAR eu ficava em Londrina. Eu fazia estágio com o Dr. Muzili e o Dr. Cozen, que eram os papas do fertilidade de solo. Depois eu fui para a Embrapa. Na Embrapa eu fiquei com o pessoal da parte de controle de pragas. E da Embrapa eu fui trabalhar também como estagiário na Soloquímica, que fazia semente de soja e milho em Arapongas. Soja e trigo em Arapongas. Soja e trigo. Nesse inteirinho todo, eu acompanhava muito meu pai, que mexia com gado aqui em Jaguapitã, né? Ele tinha uma fazenda em Jaguapitã
fazenda, ele chamava de fazenda modelo, e ali ele criava gado, e ele fazia cria e o começo da recria. Aí ele vendia bezerro. Então o forte dele era a vaca, né? Ele antes teve café, eu acompanhei muito, como eu te falei, de café, abandonou o café depois da geada de 75, que para ele foi muito traumática. Ele tinha preparado muito a lavoura para aquele ano e praticamente perdeu tudo. E aí ele migrou para a área de café, de gado. De gado. De gado. Meu pai, como gerente do banco, mexia muito com ações. E naquela época vinham ações para ser vendidas para a praça, para os clientes. E de repente vinha, por exemplo, 50 mil ações. Das 50 mil você colocava 40, sobrava 10. Ele acabava ficando com as 10. E aí ele foi formando a carteira dele e eu assistindo aquilo ali, né? Isso década de 80, 70, 80? Década de 60, 65, 68. Caramba. E aí eu assistia ele muitas vezes comprar e vender ações por telefone, olhando o jornal Estado de São Paulo. Olha. Porque a informação que tinha de preço de ações naquela época era essa. Aí, depois que ele saiu do banco, ele ficou só cuidando dessa parte das aplicações dele com ações e imóveis. Ele comprou alguns imóveis ali em Rolândia, que depois foram passados para nós, para os filhos. E eu a vida inteira acompanhei esse tipo de coisa. Em 79, é uma coisa interessante contar. Em 79, ele chegou para minha mãe e falou: Maria, eu vendi a propriedade de Jaguapitã. E eu tinha formado em 76, final de 76. 3 anos depois. 3 anos depois. Eu tinha prestado concurso na Emater, na época chamava a Carpa, e comecei a trabalhar no começo de 77, fevereiro de 77. Eu vim cuidar do escritório local de Arapongas, que absorvia Arapongas e Sabaldi. E naquela época meu pai vendeu a propriedade, minha mãe falou para ele: mas escuta, você está vendendo a propriedade e o Miguel acabou de formar, por que você não deixa para ele tocar, né? Ele falou: não, depois ele compra um pedaço para ele aí. Depois ele compra um pedaço para ele. E aí tinha um amigo nosso em Rolândia, o Désio Valentim Sela, e eu comprei uma propriedade dele, ele foi muito camarada, me vendeu um sítio muito bom, no quilômetro 10, e eu comprei o sítio para pagar em 3 parcelas. Meu pai deu a primeira, era 10 mil reais, meu pai deu a primeira, 4 mil reais, eu paguei a segunda e a terceira, com 6 meses e 1 ano. A de 1 ano eu paguei com a cana produzida na área. Olha só. Você vê como é que era naquela época, né? Você pagar a propriedade com a produção. Uma produção de 1 ano. E ali que eu comecei, no quilômetro 10, eu comecei a desenvolver lavoura. Não é aqui onde nós estamos. Não, é uma outra área, fica na estrada que vai de Rolândia para Porecatu. Tá. E eu entrei em Arapongas, fiquei em Arapongas 3 anos na Emater. Aí o presidente da Corol, Eliseu, criou um convênio com a Emater, que estava a prefeitura, cooperativa e Emater. E eu vim ser gerente do departamento técnico em Rolândia. Ali eu comecei praticamente em abril de 1980. Já 4 anos de formado ali, logo depois, né? Formado. Fiquei até 83, mais ou menos. 83 eu pedi demissão da Emater. Na época a Emater fez uma exigência que quem tivesse cedido para alguém deveria decidir se volta para os quadros da companhia, né, da empresa, ou se pede demissão. Eu pedi demissão e assumi aí a gerência técnica comercial da Corol. No início da década de 80. Isso. Depois, lá em 85, 86, eu virei secretário-geral. Em 90, 91, eu virei diretor técnico comercial. Olha. Em 91, 92, a Corol entrou junto com um grupo de cooperativas numa empresa chamada Exincop, que era uma trade das cooperativas brasileiras. Legal.
Nessa época estava, por exemplo, na trade estava a Carol, a Corol, a Copasul de Naviraí, a Valcop de Londrina, a Cocamar, a Cocamar tinha mais uma. A cooperativa aqui de Assis, como é que chama ali? Coopermota estava lá. Aí eu fui encarregado, fui representar a Corol em São Paulo. E lá eu fiquei até 99, quando a companhia foi vendida por um grupo japonês chamado Itoshu. E esse período na Exincorp me deu uma outra... Eu tinha uma visão muito boa da área comercial da Corol. A gente cuidava da parte de compra de insumos, recebimento e comercialização da produção de semente, né? Estava todo debaixo desse departamento que eu cuidava, dessa área, dessa diretoria que eu cuidava. Então tinha uma visão muito boa desse processo inteiro. Nós tínhamos embaixo ali mais ou menos uns 350 funcionários. Caramba, muita gente. E depois, quando eu fui para a Exincorp, eu tive uma outra visão, que é a visão do trader, né? A parte de hedge, a parte de importação, de exportação, de operações financeiras, mercado internacional, gestão de risco, abrir mercado lá fora, acompanhar cargas lá fora. Nós tínhamos um escritório em Roterdã. E então a companhia chegou a faturar 650 milhões de dólares. Naquela época. Muito bem. Dali, quando a companhia foi vendida, em 99, 99. Em 2000 nós tivemos uma geada aqui na região, que foi um negócio absurdo. E nessa geada pegou cana, pegou café, pegou muito milho. Eu tinha milho plantado já aqui, eu já tinha essa propriedade. Eu tinha milho, perdemos o milho. E aí o presidente da Corol resolveu fazer um enxugamento geral. E nesse enxugamento geral, ele tirou algumas gerências e tirou os diretores executivos. A parte executiva passou a ser conduzida por gerentes. Então, eu na época me desliguei. Eu era diretor vice-presidente. Eu me desliguei da Corol, da parte executiva, permaneci no conselho, mas fui a convite do Oswaldo Pitol, Dr. Oswaldo Pitol, que era um dos donos da Herbitécnica, que depois virou Milênia. Eu fui para a Milênia montar uma área de operações de troca, que na época já começou, naquela época já existia operação de troca. Que ano que foi isso, seu Miguel? Isso foi em abril de 2000. Porque o senhor é um dos pioneiros, né, do mercado de trocas aí, barter no Brasil, na né? Exincorp, em 96, mais ou menos, um diretor do Banco do Brasil trouxe, eu não me lembro, me parece que era Francisco o nome dele. Esse diretor de crédito rural do Banco do Brasil trouxe a ferramenta, criou a ferramenta da CPR. E apresentou para as tradings da época se era um documento factível. Então, esse documento ele passou a ser utilizado posteriormente nessas operações de troca. Quando eu vim para a Damar, para a Milênia na época, né? Quando eu vim para a Milênia tinha feito várias operações de troca e tinha lá no arquivo do financeiro um volume grande de CPRs compradas. Legal. E essas CPRs estavam lá de operações feitas no campo, mas sem hedge. E elas estavam, vamos dizer, soltas. E o doutor Oswaldo me chamou e disse, olha, estou com um problema aqui. Eu tenho muita operação feita aqui e essas operações eu preciso fazer o hedge disso, eu preciso travar esse troço e eu preciso saber a hora de fazer. E quando eu cheguei, eu montei algumas planilhas, né, na época, eu mexia muito mal com o computador. E aí tinha uma moça que trabalhava no departamento financeiro na parte técnica da Milênia, que era a Karina. E a Karina, que era filha de um diretor da Milênia. E a Karina, com muita paciência, me explicou como é que funcionava
o Olha sistema só. de computação. E ali eu fui mexendo, fui montando planilha Excel. Então você colocava lá o número da CPR, o proprietário, a região, o preço de compra, o preço de venda, trade que estava perto, como é que eu podia fazer o RED. E eu fui acompanhando aquilo ali, montei uma planilha Excel que fazia a conta de Chicago, né? Que Então legal. era Chicago mais menos prêmio, menos frete, e menos porto e quanto liquidava na região onde estava a soja. E conforme ia dando bala, dando condições, margem, eu fui saindo das operações, das CPRs, das posições. E, de repente, a soja e o milho começaram a disparar, porque naquela época você tinha muito milho verão. Aham. Começou a disparar o preço. E eu segurei a venda um pouquinho, e o mercado deu uma levantada e nós saímos da posição com um resultado maravilhoso. Que legal. Dali é que nós começamos, então, o departamento de troca com mais agressividade. Eu montei uma estruturinha. Então, primeiro veio trabalhar comigo, estava lá a Mariana, Mariana Ricardo, que hoje está em Apucarana. E tinha a Mariana, veio trabalhar comigo também o Ismael, não, o André. Primeiro veio o André O Borselli. André Morcelli. E ali a gente foi montando um time, né? Um belo dia, um amigo da Damar chegou e falou: olha, apareceu um rapaz aqui que eu vi muito potencial nele. E eu sei que você está precisando de um estagiário aí. Você não quer conhecer ele, não? Eu falei: não, manda o cara aqui. Aí veio o Ismael Blum Menezes. Sentou lá comigo e tal. Eu peguei e apresentei para ele uma planilha, uma planilha e uma apostila da BMF. Olha. Que ensinava as operações de bolsa, como é que travava, como é que era o sistema de hedge, operações de opções, derivativos, tarará, as regras todas. Passei para ele e falei: você leva isso para casa, estuda, e depois você me traz. Mas era uma apostila grossa. O Ismael, com 2 dias, voltou, sentou comigo e disse: olha, minhas dúvidas são essas. Aí fomos tirando as dúvidas e tal. É esse mesmo que eu quero. É esse cara que eu quero. Aí nós botamos ele para dentro, veio, e nós fechamos uma sala. E essa sala nossa tinha um quadro negro. E nesse quadro negro a gente discutia todas as operações possíveis junto com todo mundo. Que legal. Então, o que você fazia? Você uniformizava percepções e conhecimentos. Na sequência veio trabalhar comigo a Marina, que era estudante de administração ou economia em Londrina, veio trabalhar comigo. E aí a Marina também entrou no jogo e tal, aprendeu bastante, desenvolveu bastante. Na sequência veio a dona Claudete, que trabalhava na Copel e veio trabalhar com a gente. E a Claudete cuidava de toda a parte de documentação, toda a parte do famoso back-office. Que legal. E aí ela fazia toda essa parte. E aí a gente foi montando e trabalhando, e visitando cliente e fazendo treinamento. E naquela época a gente criou um negócio bacana, que era assim: a gente dava treinamento de troca para o departamento financeiro, para a tesouraria, para o faturamento. Lá atrás, Lá né? atrás. Pioneiríssimo. Então ensinava todo mundo para que quando falasse em troca, existia um conhecimento geral das vantagens, desvantagens e dificuldades, né? Que legal. E isso também andou bastante. Até teve um episódio interessante, o Ivan Bittencourt, numa reunião com o departamento da tesouraria, perguntou algumas questões de tesouraria, e o pessoal ficou meio assim, aí perguntou de troca. E a turma respondeu de troca. Aí, ó, tá vendo? Eles sabem. Por que vocês sabem? Porque o cara lá é igual pato, fala qual é direto. Foi muito interessante aquilo. Ô, seu Miguel, eu queria pegar um gancho aí, e é muito legal, né? O senhor contou toda a trajetória do senhor, desde da história da família, toda a questão profissional, passando pela Emater, depois ali pela Corol, Exincop, Milênia, que se tornou a Damar. E uma coisa que me chamou a atenção, né, apesar do pai, né, ter ali iniciado com a propriedade, com ali entrado no agro, mas quem realmente enraizou na família e continuou o negócio foi o senhor,
né? Sim. Ele não vem de uma tradição familiar que os bisavós, Não, tataravós não, vieram do agro, não. né? A origem do meu pai era a área comercial. Meu pai era um cara que tinha uma visão comercial muito grande, então a origem dele era mais comercial. Na família da minha mãe existiam, os irmãos dela mexiam com fazenda. Aqui em Arapongas, uma fazenda grande em Arapongas, depois no Mato Grosso. Mas por parte do meu pai, não. Meu Não. pai era só comércio mesmo. E o bacana, né, seu Miguel, e aí eu queria ouvir um pouquinho do senhor, pegando esse gancho de toda a trajetória profissional e trazendo um pouco aqui para a roça, né? Trazendo um pouco aqui para a parte do sítio mesmo, da fazenda, da propriedade, né? O senhor iniciou toda essa trajetória e veio comprando propriedades, mesmo estando atuando como executivo nessas empresas, né? O senhor nunca deixou de ser produtor rural. Não. Porém, desde lá de trás, e aí acho que isso sim é um pouco ali da tradição do pai, o senhor sempre foi muito visionário, né? Então, o senhor falou muito aqui e assim, tivemos o prazer de trabalhar juntos, né? Então eu posso falar isso com muita propriedade, que o senhor é um dos líderes mais inspiradores que eu conheço, né? O senhor forma equipes, o senhor forma pessoas, e eu imagino que isso não seja diferente aqui também, na propriedade, né? Então eu digo assim, o senhor é o agricultor executivo, né? É algo que a gente vê muito os produtores e até a nova geração hoje buscando. O senhor já faz isso há 20, 30, 40 anos, né? Que é tocar a lavoura como sendo uma empresa e um negócio. Sim. Conta um pouquinho para mim, seu Miguel, como que o senhor conseguiu ter essa visão e conduzir o negócio há 20, 30 anos atrás, já com essa visão empreendedora? Então, lá atrás, o meu tempo era muito curto. Então, por exemplo, no começo, eu trabalhei muito com terceiros. Tinha um amigo em São Martinho, o senhor Ernesto Muruguchevski, que prestava serviço para mim. Então, eu levava os produtos para a propriedade e ele aplicava, fazia, me prestava serviço. Quando eu vim para esta propriedade aqui, logo em seguida, eu trouxe para cá o Cícero de Oliveira, que está comigo aqui há mais de 26 anos, 25, 26 anos, que aí a gente também criou um esquema, eu vinha mais fim de semana e feriado, e ele tocava o dia a dia. Mas tudo que a gente fazia era discutido. Não tinha nada que era de cima para baixo. Era discutido, ele tem uma visão muito grande da parte de maquinário, de equipamento, de plantio, etc., e eu tenho a visão técnica e comercial. Então a gente fez esse trabalho junto. Durante muito tempo nós tivemos laranja. Laranja, você monta um esquema de pulverização, de tratamento, de adubação, né? E aquilo tem que ser executado dentro de uma planilha. Depois cana a mesma coisa. Mais recentemente, quando a gente entrou em lavoura, com a saída da parte da cana e saída nossa da laranja, então houve a necessidade de modernizar. Nessa modernização eu trouxe meu filho para me ajudar. Legal. Tem um filho do Cícero também que trabalha, me ajuda muito aqui, que é o Matheus, e o Guilherme e o Cícero. Então a gente Guilherme sentou. é filho do meu senhor, o filho. Cícero. O Cícero trabalha comigo. O Cícero trabalha com o senhor e o Matheus é filho do Cícero. Filho do Cícero. Bacana. O Matheus formou em agronomia. Ele teve um empenho bom, a família empurrou ele bem para agronomia, foi. E hoje trabalha numa companhia grande aí e trabalha mais na área comercial. Mas me ajuda muito aqui. E com essa visão a gente tocou, mas de novo, tudo discutindo em grupo, amadurecendo as ideias. Conforme a gente sempre fez na Milênia, na A mesma Damar. coisa que a gente fazia na Damar, né? Então, por exemplo, na época que eu estava na Xincop, eu ia para fora, eu ia conversar com trade, com banco, papapá, entender como é que era a visão daquele cara para aplicar no meu negócio. Eu venho para a roça, eu tenho que pegar a visão da cooperativa, da parte técnica, parte comercial, analisar o mercado conforme as orientações que você dá,
que o Ismael dá hoje com as empresas que vocês têm, analisar o mercado e a partir daí você tomar as decisões. Agora, tudo dentro de um colegiado. Entendeu? Legal. Agora, eu com a visão, com a cabeça do meu pai, que era uma cabeça fria, meu pai era um cara frio para negócio. Ele Racional. subiu racional. Ele tinha ele não fazia uma análise emocional. A análise dele era racional. Então, subiu alguma coisa, a hora de vender, vendeu e acabou. Não tem que arrepender que vendeu. Não tem amor naquele negócio. Então, isso a gente implantou aqui dentro. Quer dizer, hoje eu trabalho num sistema que é assim, eu tenho as coisas de roça, eu tenho uma posição em ações e eu tenho uma posição em imóveis. Então, conforme as coisas dão resultado, eu migro de uma coisa para outra. Tá? Com isso, eu consigo criar uma certa condição de geração de caixa, de geração de capital, que eu consigo tocar o meu negócio mais livre de banco. E nós estamos falando, né, seu Miguel, eu queria pegar esse gancho porque é muito bacana essa visão do senhor, né? O senhor já tem 70 anos, 71 anos, e trabalha com essa visão de diversificação há um bom tempo. Há um bom tempo. Há um bom tempo. Então, a gente tem um sistema de trabalhar que a gente consegue desenvolver uma forma de ficar mais seguro. Você sempre está mais seguro no que você está fazendo. E isso é muito, muito interessante, muito importante. Legal. Por exemplo, tem certos momentos que você tá com soja para vender. O preço da soja ficou bom. O que você faz? Você sai da soja e vai para ações. Outro momento, as ações deram dividendos. Você sai da ação e paga custeio, compra insumos à vista, com a condição de preço interessante. Outro momento, você sai da soja, faz uma opção em bolsa. Você compra uma opção de alta. A soja está muito cara, o milho está muito bom, você compra uma opção de queda. Então, você trabalha sempre com uma visão um pouquinho fora do preço de tela. Muito bom. Eu preciso vender porque eu tenho que pagar o custeio, eu preciso vender. E outra coisa que eu trabalho é com troca. Eu faço as compras no momento em que a soja ou o milho subiu, eu vou lá, travo o futuro, na base da data que eu tenho que pagar os meus insumos. Que legal. Isso também como produtor, Sim, o senhor faz isso para fazer a gestão de risco da lavoura do senhor. A soja 26, 27 já está. Os insumos comprados e o preço fixado. Preço final já em reais. Já está tudo em reais fixado. Perfeito. Eu já sei quantos sacos eu preciso para pagar o meu custeio. O resto é meu. Que não é um movimento normal no Paraná. No Mato Grosso, sim. No Mato Grosso, sabe que as coisas acontecem bem cedo. Sim. Mas, sei lá, aqui no Paraná, talvez 5%, talvez menos, dessa produção e dessa lavoura de 27 está travada, né? Exatamente. Hoje eu acho que o Paraná pode estar um pouco mais. Eu acho que o Paraná, em função das cooperativas criarem esse mecanismo de um tempo para cá. Perfeito. Eu acho que o Paraná talvez esteja já com hoje uns 15% da safra que vem fixada. Legal. Tá? Porque houve um momento muito bom. Agora, você pegar aí há 2 meses atrás, 3 meses atrás, estava muito bom de você fixar. Uhum. Os fertilizantes estavam num preço bom, baixo. Os defensivos também estavam num preço bom e a soja subiu. Deu um repique na soja. Né? Nós vimos soja ali a 12 de Chicago. Perfeito. $12 de Chicago. E o dólar não estava tão baixo. Uhum. Então, essa condição permitiu que muita gente travasse. Agora, não é todo mundo que faz. Não. E é o tipo do negócio assim que você precisa começar a fazer pequeno e ir aprendendo, e crescendo, e confiando, entendeu? É a forma mais, vamos dizer assim, segura de você trabalhar.
Eu brinco muito com os nossos clientes, né, seu Miguel, assim, toda vez que você faz uma operação, nasce um filho, Sim, né, e você tem que cuidar desse tem que filho. cuidar do filho. Eu tenho trabalhado muito isso, principalmente com os novos clientes que vêm entrando na FJR, que às vezes o pessoal hoje tem uma popularização aí das informações muito grande com a Sim, internet, com as sim, redes sociais e tal. E aí tem bastante gente que às vezes criam narrativas e movimentos para viralizar e realmente viraliza. E aí dá uma certa confusão, sim, né? E aí o pessoal acha que é simples, que é fácil, não que seja difícil, mas o que é vendido é um pouco diferente da realidade. Aí a gente fala, pessoal, turma, não é só você ir lá e simplesmente fazer uma operação. Você tem o basis, sim. você tem os componentes que muitas vezes você faz só Chicago, você tem o dólar, você tem Dólar, os custos, você tem o você prêmio, tem um uma prêmio, série de exatamente. fatores, né? Você não pode fazer uma posição muito grande, porque isso tem que ser um gerenciamento de risco. Sim, E outra coisa, você tem que controlar isso, né? sim, E aí eu acho que é o pulo do gato para a pessoa se dar bem ou se frustrar sim, com a operação. sim. E o senhor bem disse, eu acho isso fantástico, não precisa de algo mirabolante. Eu preciso de um sistema, eu preciso. Não, é uma planilha de Não, Excel, é um caderno sim, o anotado. caderno anotado. Ponto. Acabou. Mas a hora de entrar, a hora de sair, e o volume, o percentual, e ter uma estratégia em cima daquilo que você fez, é a chave do sucesso, É a chave do sucesso. né? Então, eu acho fantástico o senhor falando isso, né? Eu, na verdade, aprendi isso com o senhor. O senhor foi meu professor e me ensinou muito disso, né? Então, devo muito todo o conhecimento que eu tenho de barter, de operações estruturadas ao senhor. Então, vou chover no molhado aqui, né? Mas para nossa audiência acho que é relevante, né? Olhar o preço que está comprando. E aí não precisa fazer casado, não. Não, Ir lá exatamente. é tantas sacas. Não. É você ir lá, fazer o travamento do seu insumo no melhor momento, acompanhar a sua relação de troca e no melhor momento travar a sua Travar seu commodity. commodity. Seja ela direto numa cooperativa, como o senhor fez, direto em reais, seja em dólar, depois você trava o Sim, câmbio, sim, seja o componente que você vai travar o base, Chicago, o que quer que seja. Mas olha a relação de troca. sim. Acho que isso é fundamental, né? Você vê, por exemplo, a tua origem foi Coamo. Perfeito. A Coamo sempre teve uma operação que era: o produtor comprava os insumos nas campanhas de venda de insumos Uhum. e tinha até 10 de dezembro para travar a posição de troca. E montar a relação dele. E se até 10 de dezembro ele fizesse a operação de troca, a fixação em soja, ele tinha um prêmio sobre o preço da soja. Perfeito. Eu me lembro disso claramente, quando lá atrás, isso é anos lá atrás, Aham. entendeu? E assim, a oportunidade, o produtor tem que se dedicar a aprender a fazer relação de troca, ano Perfeito. inteiro, porque ele tem que olhar quanto saco ele gasta. Quando caiu a relação, ficou boa a relação, trava, entendeu? Trava. Agora, tem momentos em que você, por exemplo, hoje você está lá com uma guerra no Irã, com os Estados Unidos. Você tem lá um problema de custo de petróleo. O petróleo subiu, adubo subiu. É hora de comprar adubo? Não. Fica quietinho. Fica quieto. Vai para os químicos. Não é hora, vai para o químico. Vai O para a químico está com semente. problema? Não, vai para a semente. É isso aí. É hora de fazer separado, né? A gente tem um trabalho, seu Miguel, de acompanhamento na FJR. Né? Então, como que a gente trabalha na FJR e fazendo um link com o que o senhor está dizendo aí? A FJR, nós dividimos ela em 3 linhas de atendimento. O estratégico, na qual eu sou o responsável por montar a estratégia produtor. O tático, que é um departamento que ajuda o produtor a executar a estratégia. E o operacional, que é o controle das operações. Isso para o negócio todo, a gente olha um tripé, né? Que é os insumos, as commodities e o financeiro. Dentro desse tripé a gente tem as ações, né? Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque quando a gente monta a estratégia para o nosso cliente, a decisão final é sempre dele. Sim. E aí, se a gente toma a decisão de executar a estratégia que a FJR direcionou, a gente pega aquela estratégia e acompanha ela do início ao fim.
Sim. Do mesmo lado, às vezes a gente tem um cliente em particular que a gente chegou para ele esses dias atrás e falou, agora é a hora do KCL. Nós pegamos um movimento do fósforo ali atrás, alguns clientes fizeram, esse cliente não fez, chegou no KCL, eu falei, agora vamos fazer, agora é o momento. Dei uma forçadinha ali, o cliente falou, não, eu não vou fazer. KCL de $480, eu não quero comprar. O que a gente fez? Falou, beleza, nossa recomendação é compra, mas vamos acompanhar. Respeito. A gente montou uma planilha, a gente tem essa planilha, hoje eu tive reunião com esse cliente, a gente revisitou, né? Montou a planilha, data da recomendação, KCL, tantos dólares por hectare, na época era 480, preço da soja no momento e a relação de troca. Agora nós vamos acompanhar ela até a tomada de decisão. E tá tudo bem, tá? E aí o que aconteceu? Chegou há uma semana atrás, 2 semanas atrás, esse cliente ligou e falou, Chico, eu vou comprar o KCL. Eu falei, mas por quê? Cara, tá uma pressão na minha cabeça aqui, tá todo mundo vindo, que agora vai faltar KCL e tal. Eu falei, peraí, vamos voltar lá na planilha e vamos tomar a decisão baseada na planilha. Né? Olhamos a pior relação. Eu falei, será que é agora? Quanto nós precisamos de KCL? 600 toneladas. Aonde você tá? Tô na BR-163, num lugar super bem localizado. Aí nós revisitamos ali e falamos, pô, qual a chance de você ficar sem KCL? É muito pequena. Sim. Qual a chance de pagar mais caro? Ela existe, mas nós tomamos um risco lá atrás e agora está no pior momento. Nós estamos no olho do furacão. Será que agora, no calor da emoção, é a hora da gente tomar decisão? Talvez não. Olhando os dados, olhando a ferramenta e olhando o porquê nós tomamos a decisão lá atrás, a gente decidiu em conjunto, tá? Não tomar aquela posição. Né? Então, assim, se a gente vai acertar ou errar, isso é uma consequência, mas eu brinco muito, a gente não tem bola de cristal. Então, não, a gente... e um país do jeito... a situação hoje, geopolítica, e a própria situação brasileira é tão complicada, que você fala assim, eu estou acertando, eu estou errando, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Não tem, adianta. não. E a gente brinca, fala assim, quem chegar e falar para você que vai ajudar você a vender muito melhor ou comprar muito melhor, eu desconfiaria. Eu acho que eu estou muito mais alinhado com uma boa gestão de risco. Uma gestão de risco, um acompanhamento de números na mão, relações de troca, do que qualquer outra coisa. Perfeito, perfeito. Porque, pô, se a gente soubesse se vai subir ou se vai cair, pô, vamos... Tinha um ex-gerente meu que falava, na época de Mato Grosso, ele falava, Chico, meu sonho é mexer com areia. Eu falava, pô, mexer com areia? Ele sentar na cadeirinha da praia, ficar com os dedinhos mexendo assim, ó, só mexendo com areia, né? Pô, esse daí é o sonho mesmo, né? É o sonho de todo mundo. Então, assim, se eu soubesse o que ia acontecer, eu ia mexer com areia, né? Então... Mas eu acho que o produtor precisa se especializar muito nisso, porque hoje tem muita informação. Então, falar que não tem informação, não pode. Não. Tem informação técnica, informação comercial, tem informação financeira. É questão de reservar um pedaço do tempo, ler relatório, acompanhar relatório, conversar, pegar quem tem mais experiência, quem não tem, e levar isso para frente. O desafio, seu Miguel, eu acho que é saber administrar todas as informações que a gente tem hoje. Informação não é mais o desafio. Não. O desafio é o que eu faço com essa informação e como que essa informação se conecta com o meu negócio. Sim. Eu acho que esse é o... Não, eu vejo que eu mando uma série de relatórios para uns amigos aí, para um pessoal, e tem gente que não lê. Não lê, não olha e tal. Então, esses dias eu encontrei com um amigo e esse amigo com um mundo de soja guardado. Mas, cara, como é que você ficou com essa soja guardada lá de trás? Milho guardado do ano passado. Passou com o milho todo na mão. Então, se você sai disso aí, isso vira aplicação, isso vira ações, isso vira imobilizado em imóveis, alguma coisa, você está ganhando muito mais. Então, esse jogo você tem que começar a fazer. Perfeito. Né? E interessante que na minha família,
eu tenho 3 filhos. Eu e a Salete temos 3 filhos. E cada filha é de um jeito, Uhum. né. Eu tenho uma filha que é muito comercial, muito parecida comigo, tem uma loja em Londrina, ela com a outra irmã. A outra irmã cuida de toda a parte financeira, administrativa, e a mais velha cuida da parte comercial. Aham. O Guilherme já é totalmente diferente, é um cara muito mais técnico. Técnico. O negócio dele é técnico então, e a gente de vez em quando eu bato muito, eu mando informações para eles, né, e passeio um pouco de ações para eles compram ações, eles fazem as operações deles e tal, e compram imóveis, então tem tá criando esse negócio que eu aprendi com meu pai e minha mãe. E aqui na roça eu peguei uma casa que era de um funcionário que saiu, reformei, e a minha esposa está vindo para cá comigo. Que Então a gente vem legal. para cá, fica aqui 2, 3 dias, e aí ela começa, olha para cá, olha para lá, acompanha, está perguntando, está vendo, tararara. Então ficou mais gostoso tocar a roça, Uhum. né. E assim, eu estou num momento muito legal de eu desliguei da Damal em 24, né, no final de 24. O presidente na época, o Romeu, falou: "Não, pode ficar com o crachá para você, você vem aí a hora que você quiser". Então de vez em quando eu vou lá incomodar eles um pouquinho, trocar umas ideias lá, principalmente o pessoal da parte de barter. Legal. Mas eu tenho vivido mais aqui e cuidado disso aqui com mais carinho, né. E assim, é gostoso, porque você tem um ambiente que você discute tudo com todo mundo, os funcionários são muito amigos, muito fraternos, então é uma beleza. E tem uma neta minha, filha da Camila, da mais velha, Maria Carolina, que tem uma tendência para isso aqui danada. Tá brincando? Vem para cá, anda, monta na máquina e pergunta, quem está interessada, vai em reunião comigo. Olha. Você precisa ver que legal, muito legal. Vamos ver se cria uma outra. Ô, seu Miguel, e pegando esse gancho aí da parte de sucessão, de filho, de neto e tudo mais, o senhor sempre foi um visionário na minha visão. O senhor sempre enxergou além do tempo, né. A gente conversou um pouco aqui sobre a maneira como o senhor conduz o negócio, como o senhor toca o negócio sendo o produtor rural, né. Eu acho que, desde sempre o senhor foi um empresário do campo, né, um agricultor executivo, vamos dizer assim. E a gente vê hoje, assim, os nossos clientes, os produtores em geral, com um desafio muito grande, né, assim, em passar o bastão, né, em formar times, em formar equipe, em deixar ou abrir espaço para os filhos entrarem e colocarem as ideias. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para nossa audiência e dividisse a experiência do senhor para os patriarcas, né, assim, a geração mais velha. Como que eles podem, virar essa chave e abrir um pouco mais de espaço? Bom, o que eu recomendo é o seguinte, eu acho que a primeira coisa é vir trazer, mostrar o resultado que isso aqui dá, porque falar que não dá resultado é mentira, tá. Passa dificuldade, mas você tem resultado. E esse resultado, você precisa comparar ele com a atividade que outras atividades que o mercado está oferecendo aí. Então, por exemplo, vou pegar o meu caso aqui, eu tenho um filho que trabalha numa companhia, internacional, ganha bem, tá, tem um resultado bom no negócio que ele faz, mas é inferior ao resultado que ele pode ter aqui. Perfeito. Então o que que eu fiz? Peguei uma parte da área, que eu arrendo, Uhum. e passei para ele, o arrendamento. Então, o arrendamento é dele, é mais difícil, porque Uhum. ele tem que pagar o arrendatário, né, e ele tem que tirar o custo, e Perfeito. a sobra dele é menor que a minha. Aham. Mas ali ele ainda ganha, na área dele, mais do que do trabalho dele. Olha que Então esse interessante. é um ponto. Segundo ponto, ensinar estas operações. Então, por exemplo, nós vendemos soja, estamos comprando opção de alta para setembro, Legal. tá. Então ele está acompanhando. Então, ó, daqui até setembro nós vamos olhar o quê? Clima americano, disparada do dólar,
disparada do petróleo, quanto que o óleo de soja pode subir para puxar soja, parararararará. Safra da Argentina, que não acabou, começou a colher agora, safra americana que vai plantar agora. Então, o que vai acontecer até setembro? Tá? Então, ele vai acompanhar comigo isso até setembro. Você vai olhando. Quando eu vou comprar insumos, ele senta na mesa e ele acompanha a compra de insumos. Participa também. Participa da compra. Como é que discute os produtos, que produto que eu vou usar, que produto não vou usar, a questão, por exemplo, da parte de análise de solo, interpretação de análise de solo, tem que aprender, tá? O comparativo das operações de troca com crédito rural. Eu estou fazendo crédito rural aqui, me custa tanto, as operações de troca custa tanto. O que é melhor? Então, tudo isso você vai transferindo para eles. Né? Visão de análise análise de balanço de oferta e demanda, como é que está, para você poder dar as informações certas para ele. E isso vai criando um ânimo no cara. Legal. Né? Vai criando um ânimo no Então cara. E a mesma coisa que eu fiz, que meu pai fez comigo, quer dizer, tá lá, tem imóvel, compramos imóvel, eu e ele, comprou ações, tem ações e tem lavoura. Perfeito. Tá? Diversificar. Opa, mas e a lavoura? A lavoura precisa fazer um seguro. Vamos lá fazer o seguro. Você vai lá, conversa com a cooperativa lá, com a integrada, com a nossa agrônoma Lia Violim. A Lia Violim fez lá o seguro para ele. Então, ele está tendo o jogo. Né? Legal. Então, outra coisa. O que é que o cara gosta? Todo mundo gosta de uma coisa. Né? Eu, particularmente, além de lavoura, eu gosto de automóvel. Então, um papo bom comigo é discutir automóvel nas horas vagas. Bacana. Né? Na hora que está com o pé cheio de areia. Ele gosta de tecnologia. Então, o que nós fizemos? Implantamos nos tratores aqui, nos tratores, pulverizadores, nos equipamentos, todo um sistema de tecnologia moderna. Aí ele... Pronto, isso aí... Achou o espaço dele aqui dentro. Achou o espaço dele aqui dentro. Então, esse é o espaço que ele gosta. Né? Então, essas coisas que você tem que desenvolver para criar sucessão. Muito bom. Entendeu? Criar sucessão é isso aí. Outra coisa que eu faço, de vez em quando, tem lá uma sobra que você tem, que você diz, olha, está aqui um presentinho de Natal. Né? Isso aqui dá uma mãozinha para a turma, isso saiu de lá da roça. Perfeito. Veio de lá. Né? Olha aqui o fruto que aquele empreendimento deu. Então, eu acho que isso é um negócio legal. Sucessão é isso. Quando você falou em montar equipe, eu me lembro, por exemplo, você pega lá a equipe nossa lá, nós já citamos alguns, né? Mas vamos falar lá. Você lembra lá, o Marcos Rego está lá para frente, o André Morcelli já está na Tecnomil, a Marina está com o negócio dela, você está com o seu negócio, o Ismael, a mesma coisa. Você tem a Gobo, a Vanessa está lá na BASF indo muito bem, né? Então, esse time todo, né? Que o Tiago, você lembra do Tiago, que trabalhou também conosco, um grandão? O Tiago Landi. Está lá no Pará, na Cargill. O Caio está na Cargill. Que legal. Né? Então tem um time que também dali cresceu para outro lugar, evoluiu para outro lugar. Então, o que é isso aí? Isso aí é você transferir informação da mesma forma que você cria sucessão. O papel inverso, seu Miguel. O senhor deu aí, vamos dizer assim, a visão para os patriarcas, né? E quando a gente fala com a geração mais jovem, que o senhor é muito mais jovem que eu conheço, né? E o senhor conversa muito bem, né? Com essa nova geração, né? Qual o recado o senhor daria para a audiência mais nova que tem a dificuldade de lidar com o pai, de enxergar ali, às vezes, todo o legado e o trabalho que foi construído de anos, de muita dificuldade, né? O que o senhor deixaria de recado para essa turma mais nova que nos ouve? Eu acho assim, quando você tem o seu pai, que você pode, no pai, a mãe, que você pode, ou um irmão mais velho, né, um cunhado, que você pode pegar dele, a experiência dele, suada de muito tempo, né?
muito tempo trabalhada e trazer isso para você, eu acho isso fundamental. Outra coisa, perca tempo com aprender inglês. Não deixa de falar inglês. Hoje, qualquer atividade que você vai fazer, o cara quer uma língua estrangeira, principalmente o inglês. Não deixa de aprender a ler. Não estou falando aprender a ler. Ter paciência de ler, estudar, entendeu? Foca nessa área, desenvolve bem nessa área. Faz estágio. Vai conhecer especificamente algumas áreas que são importantes. Hoje o mercado oferece uma série de alternativas para você trabalhar. Esse mercado financeiro é um mercado fantástico, o mercado de comercialização é fantástico, o mercado de tecnologia em equipamento é fantástico, o mercado de tecnologia em solo, em semente. Então, no agro, você tem campos maravilhosos para desenvolver, né? E todo cara diferenciado, você vai pegar um cara que é diferenciado, você pode ver que o cara se dedicou, que o cara não ficou perdendo tempo com besteira. Muito bom. Não fica perdendo tempo com besteira, que a conta vem. Perfeito. Entendeu? A conta vem. E a conta vem. Eu tive não vou citar nome, mas tivemos um amigo na Milênia que gostava muito de festa, gostava disso, gostava daquilo. Há uns 5, 6 anos atrás, eu soube que ele faleceu. Por quê? Uma cirrosezinha, exagerou na bebida e complica o meio de campo. Uhum. Então, um cara inteligentíssimo. Valoriza a vida, valoriza a cabeça. A cabeça é um negócio que você tem que usar ela muito. Quanto mais você usar a cabeça, mais tem espaço para pôr coisa dentro. Né? Valoriza a vida. A vida é um negócio. O Ismael, inclusive, numa das palestras dele, eu estava vendo esses dias, ele estava falando sobre o impacto que ele teve na casa dele com a doença da esposa, né? Que está sendo superado, graças a Deus. Graças a Deus. Então, você vê, valoriza a vida, bicho. Uma hora para outra você pode cair por cima do pescoço. Uhum. Então, como nós dizíamos naquela época, chega o rei. Chega o rei. Chega o rei e vai para frente. Muito bom. Tá. Seu Miguel, chegamos ao nosso derradeiro aqui. Queria agradecê-lo aí imensamente pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor e mais uma vez, né, dividindo aí essa história tão bonita de um líder, como eu disse, um líder nato, né, que formou tanta gente aí. Eu acho que isso é um negócio, vamos dizer, é chato falar, né, mas eu me orgulho disso. Eu tenho algumas coisas que eu me lembro. Nós fomos, por exemplo, o nosso time lá de troca da Damar foi benchmark do mercado de troca no Brasil, né? E eu acho que isso é um negócio que esse é um prêmio que nós recebemos, a equipe recebeu, e foi uma equipe que trabalhou muito nisso. A gente tem um relacionamento no Brasil inteiro fantástico, do Rio Grande do Sul até lá para cima. Quer dizer, nós não largamos ninguém bravo com a gente. Pelo contrário. E até hoje, por onde eu ando e falo que eu trabalhei na Milênia, na Damar, o pessoal fala, com o seu Miguel Abrão, primeira coisa que fala. Então eu acho que isso é muito legal, muito gostoso. Muito bom. Muito bom, Chico. Muito obrigado. E hoje nós estamos aqui em Rolândia, no Paraná, e conectamos os pontos da história do seu Miguel Abrão. Se você gostou dessa história, por favor, compartilhe com um amigo e nos siga nas principais redes sociais. No Instagram, FJR Consultoria, e o meu Instagram, fguerreiro.jr. Esse podcast sairá nas principais agregadores, no Spotify, no YouTube. Compartilhe com um amigo. Um grande abraço a todos e tchau!